Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje encerrando a nossa saga dos melhores jogadores por posição, com a posição mais importante da liga, os quarterbacks. Estamos na semana do draft, para mim a melhor semana do ano, o melhor dia do ano, que é o dia da primeira rodada. É aquele dia em que todas as torcidas, todos os times têm reacesa aquela chama de esperança de que vão ter um futuro melhor. E essa sensação que o draft traz para mim e para todos os torcedores, ela é muito legal. É muito legal trabalhar com prospectos. É difícil, não é simples como as pessoas acham, mas é muito divertido. Antes de começar o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo com os amigos para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. Também sigam o Landing Zone BR, tanto no Twitter quanto no Instagram, e deem uma passadinha lá no Spotify para também seguir e deixar 5 estrelinhas. Para quem está me ouvindo no Spotify, muito obrigado. Todos os links para quem está aqui no YouTube estão na descrição, e para quem está no Spotify tem os arrobas direitinho lá na descrição do podcast para seguir as redes, as páginas do canal, certo? Vamos pro vídeo então? Antes de começar, eu queria deixar claro que todos os vídeos que eu fiz, os outros 10 vídeos das outras 10 posições, tinham 3 menções honrosas. Aqui nós não teremos, porque a classe de QBs desse draft, ela é fraca. E QBs é uma posição em que tu não vai ter 8 jogadores sendo úteis numa classe num ano. Geralmente tu tira de uma classe de QBs, às vezes um, às vezes dois, às vezes três, né? A gente tem a classe de 2020, que foi um sucesso, que foram cinco, se eu não me engano, né? Então, assim, é muito difícil tu achar uma quantidade grande de QB saindo de uma classe. E a classe de 2020 era considerada uma classe muito boa, então foi dentro da expectativa. Né? Tem classes que a gente não tira, às vezes, nada. Né? Então, eu não vou botar menções honrosas aqui, porque eu ia estar trazendo nomes que, pelo amor de Deus, não vale a pena. Mas eu trouxe 5 jogadores, obviamente. Vou deixar aqui uma menção honrosa como um torcedor do Texas Longhorns. Ken Ewers, né? Do Texas, não quis botar ele, não entra no meu top 5, é o meu sexto quarterback preferido, assim. Não preferido, porque né, era uma coisa triste ver Ken Ewers jogando. Né, inclusive que o Manning salve o nosso ano em 2026, em 2025, perdão, mas fica aqui a menção para o Ken Ewers, não é um jogador que me agrada muito, não gostava de ver, tinha um desespero quando ele pegava aquela bola na mão para arremessar em cada snap, então talvez meu lado torcedor tenha afetado um pouco na minha avaliação sobre o Ken Ewers, mas saindo da brincadeira, vamos para o vídeo, começando com Tyler Shough de Louisville. Tyler Shough é um quarterback de 1,95 m, pesando 99 kg, teve 3.191 jardas passadas com 23 touchdowns e 6 interceptações, um passer rating de 101.1, um RAS de 9.7 e vai ter 26 anos quando a temporada começar. Boa altura, 1,95 m, um bom peso, um jogador que tem uma precisão muito boa e sabe lançar bolas longas, né? Ele se sai muito bem nessa questão. Porém, né, é um jogador de 26 anos na temporada, né, gente? É muito velho. É um jogador que teve vários anos no college e demorou a ter uma temporada de destaque como titular, né? Então isso é uma questão. Ele só foi conseguir render aos 26 anos. Não é um bom pocket passer, né? Então, assim, ele não vai bem pressionado. Quando ele tem algum problema, alguma dificuldade, ele tem uma leitura um pouco mais difícil, uma progressão mais difícil, que sai um pouco do script. Ele tem dificuldades de fazer os passes, mas, né, como eu disse, é um jogador de boa precisão e que se sai bem em bolas longas. Acho que são as principais características dele, além de ter um bom físico, de ser um bom atleta. Mas ele tem um histórico de lesões um pouco grande, se eu não me engano, em 3 ou 4 anos diferentes. Ele lidou com lesões diferentes, então, assim, é um corpo baleado já de um cara mais velho. Então, fica aqui, porque eu tinha que trazer 5 jogadores. Cara, tem lances do Tyler Shough que até me agradam bastante, assim. Eu não sei se ele vai ser aquele QB número um de uma franquia, mas até talvez ele consiga ser útil ali, talvez como um QB2, ou quem sabe, né?
É que o brabo é tu ter que deixar Tyler Shuff amadurecendo um ano e meio no banco, ele vai estar com 28 anos, né? Isso vai atrapalhar muito ele. Não é o que os times procuram, né? Os times procuram jogadores jovens para desenvolver e não jogadores velhos para desenvolver. Mas tá aqui, Tyler Shuff é o meu QB número 5 dessa classe. Vi gente falando, e claro, nessa época do ano a gente nem tem que levar tudo ao pé da letra, porque a gente sabe como tem. Eu tô só olhando aqui o meu retorno. Porque a gente sabe como tem hot takes, né? Gente querendo frases impactantes para no futuro dizer: eu avisei vocês que o Tyler Shuff era um baita jogador, falando que o Tyler vai ser o melhor QB dessa classe. Poxa, eu não eu tenho dificuldade em olhar essa frase e dizer que o cara assistindo o tape de todo mundo realmente disse isso, né? Mas e assistindo o tape dele, inclusive, não só nesse ano, né? Porque é muito fácil olhar o tape dele esse ano e dizer: "Ah, não, vai ser um bom QB". Olha os outros anos. Olha o que ele fazia com 24, com 23, olha como ele demorou para atingir maturidade. Então, assim, né? Mas é hot takes draft, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Vamos pro número 4, o mãozinha, Jalen Milroe, 1,87 m com 98 quilos. Opa! 1,87 m com 98 quilos, 2.834 jardas passadas, 16 touchdowns e 11 interceptações. Quero adicionar aqui, né, antes de falar disso, na verdade, passer rating de 93,6 e vai ter 22 anos na temporada. Quero adicionar aqui que além das 2.800 jardas passadas, ele teve 726 jardas corridas e além dos 16 touchdowns passados, ele teve 20 touchdowns corridos. Então, ao todo, ele fechou a temporada com 3.500 jardas totais e 36 touchdowns. Além das 11 interceptações, eu não tenho o número de fumbles dele para trazer qual foi o número de turnovers dele. Eu tô fazendo esse adendo porque eu, como torcedor do Philadelphia Eagles, me incomodo quando eu vejo gente falando: não, quarterback é só as jardas passadas. Não pode entrar. Se ele produz com as pernas, tem que estar nas jardas dele, nas jardas totais dele, que ele entregou 3.500 jardas. Porque, poxa, gente, 726 jardas corridas não é um número que tu simplesmente, não, isso para um quarterback não conta, vou tirar do questão. Não. E eu brigo muito nessa questão porque o touchdown passado e o touchdown corrido, eles valem os mesmos 6 pontos para quem não sabe. As jardas, uma jarda passada e uma jarda corrida, elas têm o mesmo valor. Então entra na equação. Eu não posso tirar isso e fingir que não existe. Se o cara produz com as pernas e com o braço, eu tenho que adicionar. Então, assim, eu não posso olhar pro Jalen Hurts e falar: poxa, na última temporada ele teve só 2.900 jardas passadas e menos de 20 touchdowns. Mas, poxa, ele teve 14 touchdowns terrestres, teve, sei lá, 500 jardas terrestres. Então, assim, tem que entrar na equação, porque isso vale o mesmo. O first down passado e first down corrido, ele é o mesmo. O touchdown passado e touchdown corrido, ele é o mesmo. 10 jardas passadas e 10 jardas corridas valem o mesmo no campo. Então, eu não posso anular esse número da equação. Fechado esse parêntese. Atleticamente, Jalen Milroe é muito acima da média, né? Eu acho que a produção terrestre dele já indica isso. Produz muito bem com as pernas, mas ele precisa evoluir como passador. Ele ainda é muito cru, o processamento de jogo dele é muito ruim, a progressão das leituras que ele tem que fazer não é boa. Ele tem uma presença de pocket ruim e eu acho que ele ser um bom produtor com as pernas acaba atrapalhando, né? Isso geralmente atrapalha QBs que precisam desenvolver a presença de pocket porque eles veem a pressão chegando e eles já querem sair correndo, eles não trabalham isso, né? Ele parece sempre desesperado sob pressão, sempre tenta sair correndo e vai para um lado e vai para o outro e tenta achar uma janela e para tentar lançar. Então ele tem que acalmar um pouco mais o jogo dele, tentar até o último segundo fazer um lançamento, achar uma janela. Não conseguiu, progrediu as leituras. Não tem o que fazer, achou um gap, corre. O Jalen Hurts é um cara que. Eu vou usar o Jalen Hurts como exemplo porque eu vi gente comparando, eu acho que são jogadores bem diferentes, tá? Mas tem essa questão da produção com as pernas e da produção aérea. Quando o Jalen Hurts chegou na liga, ele tinha muitos problemas de processamento de jogo. Ele ainda tem, principalmente em relação ao meio do campo, por ele não ser um QB tão grande também. E o Jalen Milroe tem esse mesmo problema. 1,87 m é um pouco mais baixo que o ideal, né? Então, se ele conseguir maturar um aninho no banco, progredir melhor as leituras,
ter mais calma, principalmente no jogo dele. Não precisa ficar desesperado. Quando a pressão tá chegando, se tu não tem gap para correr, tu tem um bom pocket, tu fica até o último segundo ali. Se a tua linha ofensiva te oferece isso, e claro, isso depende muito de onde o Jalen Murray vai cair, porque o Jalen Hurts caiu sempre numa das melhores linhas ofensivas, então ele tem um pocket bom. Né? Ele precisa trabalhar isso bem, ter mais calma para jogar, conseguir fazer as leituras para ir pós-snap de maneira mais efetiva, fazer as progressões de maneira mais calma. Não conseguiu, não achou uma janela, joga a bola fora. Não precisa tentar sair correndo, tomar um sec de 15 jardas, que nem muitas vezes acontecia com o Jalen Murray. Né? Joga a bola fora. Às vezes acontece até com o Jalen Hurts. Ah, não consegui achar uma janela, não vou conseguir jogar a bola fora, mas achei um gap, aí corre, aí tu produz com as pernas. Tu vai ter corridas desenhadas para ti, porque tu consegue produzir com as pernas. Então, eu acho que o Jalen Murray, ele é um cara que eu não descarto ele como alguns analistas descartam, tem gente que odeia o Jalen Murray, eu não tenho esse ódio todo. Não é ódio, ódio que eu digo é em relação à produção dele, não nada pessoal, né? Não me entendo errado. Eu acho que é um cara que pode ser bem trabalhado, tá? E render um pouco na liga. Vai ser um franchise quarterback? Não tem como dizer, né? Isso é uma projeção que eu não posso afirmar aqui pra vocês que vai ou não vai ser. Mas ele pode ser, sim, eu acho, um bom QB, né? Fica aqui o meu carinho com o Jalen Murray, porque eu acho que ele tá apanhando bastante. Merece apanhar um pouco, tá? Porque ele não é nada demais. Mas eu não vou aqui. Já vi bastante gente batendo nele, então eu vou tentar trazer um pouco de amor para Jalen Murray, mas não acho que seja um QB nada demais também, até se eu achasse ele estaria mais alto aqui no meu ranking. Terceiro, Jackson Dart, 1,89 m com 101 kg, 4.276 jardas passadas, 29 touchdowns, 6 interceptações, passer rating de 112.13 e vai ter 22 anos quando a temporada começar. Para mim, o Jackson Dart, ele não tem o maior piso dessa classe, então ele não chega como um cara para produzir imediatamente de maneira boa, mas ele tem maior teto. Para mim, é o quarterback que mostra maior capacidade de evoluir conforme ele se desenvolva na liga. Então, por conta disso, para mim é muito ideal que ele comece pelo menos meia temporada no banco ou até uma temporada, para a partir do segundo ano dele ele já ser um QB bem mais sólido. Né? Ele tem um braço muito bom para realizar todos os lançamentos que a NFL precisa, tem uma precisão muito boa, só que ele jogava num sistema simples, né? E isso dificultou um pouco o desenvolvimento mental dele. Ele tem às vezes dificuldade de progredir leituras, tem dificuldade de ler o pré e o pós-snap, e esses sistemas simples acabam atrapalhando. Mas ele tem uma boa presença de pocket, é um jogador atlético, é um cara com um bom braço. Um ano trabalhado num bom time, eu acho que ele pode se tornar um bom quarterback. Qual o cenário ideal para mim, Jackson Dart cair? Los Angeles Rams. É um time que tem o seu titular e um bom titular, que é o Matthew Stafford, que vai ensinar coisas muito boas pro Jackson Dart, e tem um dos melhores treinadores e coordenadores ofensivos da liga, que é o Sean McVay, que vai ensinar muita coisa, e aí ele vai ficar lá um ano, talvez até dois, dependendo no banco. Pelo menos um ano é certo que ele vai ficar no banco para ser desenvolvido, vai estar aprendendo com um dos melhores coordenadores da liga, coordenadores que eu digo porque ele controla o ataque, né, mas um dos melhores head coaches da liga, com um dos melhores QBs da liga, um cara que tem maturidade, um cara que é vencedor, um cara que sabe os caminhos da vitória, um cara que vai ensinar muita coisa para ele, técnica e mentalmente, que é muito importante para um quarterback. Tem uma das melhores comissões, um dos melhores técnicos de quarterback, então assim, seria o cenário perfeito para ele. E para os Rams também, porque os Rams precisam de um cara pensando no futuro. Torço muito para que aconteça, mas acho que ele vai acabar, vai ter uma corridinha, tá com cara de que vai ter uma corrida por QBs e ele vai sair antes disso. Indo pro meu número 2, Sheryl Sanders, jogador de 1,87 m, pesando 96 kg, 4.133 jardas passadas, 37 touchdowns e 10 interceptações, passer rating de 116 e vai ter 23 anos quando a temporada começar. O problema para mim com o Sheryl Sanders é o pacote. Tu draftou Sheryl Sanders, tu está basicamente draftando Deion Sanders, o pai, junto. É sempre aquela sombra, dependendo, ainda mais que ele vai provavelmente para um time ruim, então crescendo muito os boatos de que ele pode ir pro New Orleans Saints. Imaginem, né, o Kellen Moore no seu primeiro ano como head coach, aí o Sheryl Sanders não tá rendendo tão bem,
Aí já começa um burburinho. Aí o Deion Sanders vai lá e dá uma entrevista. Mas meu filho não tá sendo bem aproveitado. Eu tenho vontade de treinar na NFL um dia, quem sabe, né? A gente possa trabalhar junto, que nem a gente trabalhou no college, a gente foi uma dupla que deu muito certo, sabe? Então esse pacote, eu acho que ele é ruim para qualquer time que draftá-lo. Falando sobre o prospecto, sempre teve uma OL ruim, então ele está acostumado a jogar sob pressão e joga bem pressionado e tem uma boa presença de pocket. Não acho que ele tenha um processamento de jogo tão ruim, né? Mas ele tem alguma dificuldade às vezes em fazer progressões, em leituras pré e pós snaps, mas no geral ele vai bem. Só que às vezes ele parece que tem alguns problemas, sabe? Ele tem essa irregularidade, parece às vezes. O braço dele não me agrada muito, né? Não é um braço muito forte, não é um braço que lança a bola de maneira muito rápida, só que ele sabe antecipar muito bem as jogadas, então ele meio que compensa essa falta de força, de velocidade no braço com antecipação. E às vezes segura muito a bola, né? Às vezes ele já não tinha uma OL boa e por segurar muito a bola ele acabava gerando as próprias pressões para ele, e isso é um fator, né? NFL muito grande, né? Dos QB sacks, né? Cada vez mais a gente tem dados estatísticos que muitos dos sacks são ocasionados por conta dos QBs e não por conta das linhas ofensivas. E, enfim, também não é um super atleta, 1,87 m, um pouco mais baixo que o ideal e também não é um super atleta, já tem seus 23 anos. E meu primeiro lugar deve ser a pick 1 do draft, Ken Ward, jogador de Miami, 1,87 m também, pesando 99 quilos, 4.313 jardas passadas, 39 touchdowns e 7 interceptações, passer rating de 119.9, não tem rasa e vai ter 23 anos quando a temporada começar. O Ken Ward sabe jogar na adversidade. Ele teve, né, momentos em que estava atrás do placar, em que ele não estava, o time não estava rendendo, precisava reverter resultados e ele se saía muito bem. Teve um ano em 2024 excelente, tem um bom braço, capaz de realizar todos os lançamentos que a NFL exige, mas falta um pouco de precisão em alguns momentos. Eu gosto muito do espiral assim que ele coloca na bola, sabe? Quando ele faz a munheca dele, só que ele precisa melhorar um pouco a precisão. E também, assim como o Shadow Sanders, segura muito a bola, né? E no caso dele, ele tinha até uma boa linha ofensiva, só que ele segura muito a bola e ele tem dificuldades pressionadas. Só que às vezes ele mesmo quem cria essas próprias pressões para ele. Então é uma coisa que ele precisa trabalhar no jogo dele, mas ele tem a dificuldade pressionado, mas ele não fica desesperado. Tem QBs que tem dificuldade e ficam tipo o Jalen Miro. Ele tem dificuldade e quando tá pressionado ele fica desesperado. Parece uma barata tonta. O Ken Ward não. O Ken Ward quando tá pressionado, ele, posturadinho, calma, tenta achar o melhor passe. Mas muitas vezes ele não vai bem, é geralmente onde ele toma as piores decisões. Dentro do esquema certo, acho que ele pode render muito bem, mas eu não acho que ele vai mostrar muito além do que a gente já viu. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que o Jackson Dart não tem o maior piso, mas tem o maior teto de evolução? Para mim, o Ken Ward, ele tem o maior piso, mas ele não tem um teto grande. Ou seja, ele não tem muito mais o que melhorar no jogo dele. Parece que ele já atingiu muito perto. Claro, ele vai melhorar na NFL com certeza, mas ele já está muito próximo do seu auge, assim como jogador. Então ele pode ser um quarterback muito sólido na liga, mas não acho que ele vai ser um super quarterback, né? Assim, de nível Josh Allen. Não acho que ele vai ser esse cara, mas ele tá, porque ele está muito próximo já, eu acho que do teto dele. Mas ele ainda tem coisas para evoluir e pode sim evoluir. Tennessee, e eu já vou tratar ele como jogador de Tennessee, tá dando todo o suporte que ele precisa. Montou uma boa linha ofensiva, melhorou a linha ofensiva, então ele não vai ter um problema quando chegar lá nessa questão. Tem um bom jogo terrestre, agora precisa de recebedores. E eu acho que Tennessee vai ir atrás sim de recebedores ali no dia 2, principalmente ali no comecinho da segunda rodada, onde eles têm escolhas e tem a grande chance de sobrar algum bom recebedor. Talvez um Luther Burden ou um Emeka Ebuka caindo ali no colinho deles, pro Ken Ward seria perfeito. Certo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para todo mundo, muito obrigado mesmo para todo mundo que acompanhou a nossa saga. Minha primeira vez cobrindo o NFL Draft de maneira pública. Foi cansativo, foi puxado. Não é tão fácil analisar prospectos, não é tão fácil analisar adolescentes jogando contra adolescentes e pensar como é que eles vão ser na NFL. É mais difícil do que parece,
Mas enfim, sou muito grato a todo mundo que me acompanhou. Espero que vocês tenham gostado da cobertura. Essa semana vai ter mock na quarta, vai ter um videozinho legal na quinta e vai ter vídeo analisando todas as rodadas do draft nos dias decorrentes, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, sigam o EndZone BR nas redes sociais. Valeu e tchau!